Bom dia. As águias estão se reunindo novamente. É 1º de agosto de 2020. Esta é uma carta do irmão Joseph Branham. Seria o mesmo que receber uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Efésios ou aos Coríntios. Paulo teve a autoridade de dizer: sigam-me como eu sigo a Cristo. E hoje temos um mensageiro de Deus, o irmão William Branham, dizendo-nos: sigam-me como eu sigo a Cristo. E o filho dele, que também é profeta, está dizendo a mesma coisa, que devemos seguir a palavra, assim como o irmão Branham nos ensinou. Agora aqui está o irmão Joseph Branham. As águias se reunindo. Querido povo das fitas, é um tempo emocionante em que estamos vivendo. Assim como ele prometeu em sua palavra, o segredo foi desvendado e revelado a um determinado grupo de pessoas. A completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo foi manifestada em carne à sua noiva. Os eventos modernos que vemos acontecendo hoje nos foram revelados por meio da profecia. Escrituras estão se cumprindo diariamente. Os eventos mencionados na Bíblia estão se desvendando diante de nossos olhos. E agora estamos vivendo na era da noiva. Somos um gene de Deus predestinado à vida eterna. Ele nos chama de Sua Senhora eleita, a noiva dele. Por quê? Porque somos a palavra de Deus edificada sobre a palavra. Não temos fermento entre nós. Somente a verdadeira palavra inadulterada para a hora. Esta mensagem que nos foi pregada pelo seu profeta. Existe uma só coisa que pode colocar a igreja na noiva e dar-lhe a fé para o arrebatamento. Para isso é necessário Malaquias 4. A voz de Deus falada através de seu mensageiro. Deus sempre teve um caminho provido para cada era. Ele nunca muda o plano dele ou a maneira dele de fazer as coisas, porque ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Deus sempre enviou um profeta para conduzir o povo dele. E hoje, ele enviou o maior profeta de todos os tempos, William Marion Branham, para conduzir a noiva dele. Haviam muitos outros grandes homens de Deus na terra quando Paulo escreveu a Bíblia. Mas o que Paulo instruiu a noiva a fazer na era dele? Sigam-me assim como eu sigo a Cristo. Em cada era, a igreja falha e entra em uma confusão. Eles se afastam da verdadeira palavra e acrescentam o próprio entendimento deles a ela. Foi prometido na palavra que o espírito de Datã e Coré se levantaria novamente nesta era e eles diriam a mesma coisa que disseram no passado. Você não é o único santo. Nós somos santos também. O Espírito Santo nos conduz. O Senhor disse a Moisés: separa-te deles. O que ele nos disse no domingo? Aqui está o irmão Branham. Todos eles comeram a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tinham tudo em comum. Mas quando chegou a hora da separação, a palavra fez a separação. É assim hoje. A palavra fez a separação. A palavra está fazendo a mesma coisa hoje. Essa é a única era na qual Jesus parou a porta e bateu. Porque ele foi posto para fora, há somente uma maneira de se ter certeza: abrir a porta e deixá-lo entrar, ao permanecer com a palavra original, seguir o nosso mensageiro vindicado e manifestado para o nosso dia. Quão paralelo é com a história do jovem rico para hoje. Os fariseus e saduceus não queriam vir a Jesus. Eles queriam matá-lo.
Porém, esse rapaz sabia que não tinha o que era necessário para se ter a vida eterna. Ele sabia que precisava ir a Jesus para encontrar a verdadeira resposta, não ao sacerdote dele ou a outro homem de Deus, mas somente a Jesus. Quando aproximou-se de Jesus, ele o amou. Porque este jovem foi criado em um lar cristão, praticou todos os mandamentos de Deus e foi criado para crer na palavra. Jesus lhe disse que havia somente uma maneira de ter a vida eterna: abandonar tudo, o seu dinheiro, o seu orgulho e segui-lo. Isso foi demais para ele. Os líderes que ele teve na juventude tiveram tanta influência sobre ele ao ponto que ele recusou-se a aceitar o único caminho provido por Deus. Portanto, assim é hoje. Você deve seguir o único caminho provido por Deus para hoje, a fim de receberes a vida eterna. Você pode dizer: eu tenho o Espírito Santo para guiar-me. Isso é verdade. Você deve seguir ao Espírito Santo em tua vida. Mas o profeta disse: muitos de vocês pensam, eu recebi o batismo do Espírito Santo e irei ao céu. Não significa nem um pouco que irás ao céu. Não, Senhor. Podes ter o batismo do Espírito Santo a cada hora da tua vida e ainda assim estares perdido e ires para o inferno. A Bíblia diz isso. Ele disse que você conhecer a pessoa de Jesus Cristo para o teu dia. O irmão Branham disse isto. Jesus, quando veio, ele seria um profeta? Isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a completa manifestação da pessoa de Jesus Cristo deve ser manifestada em carne. Pensem nisso. A quem você está seguindo hoje? Quem está te conduzindo? Para nós, é a pessoa de Jesus Cristo. A voz de Deus falando através de seu mensageiro, chamando a sua noiva. Seguimos a Ele assim como Ele segue a Cristo. E foi revelado a nós que a única maneira de termos certeza que estamos em sua perfeita vontade e segui-lo é apertar o play. Que tempo especial será para a sua noiva no domingo, enquanto nos reunirmos à 13h, horário de Jeffersonville, para sermos uma parte da Escritura que está se cumprindo, enquanto o Pai nos fala e nos diz que temos a correta liderança. 7 de dezembro de 65. Ele falando através de seu profeta, nos dizendo que ele virá em breve para nós, a noiva dele, irmão Joseph Branham. Agora leremos as Escrituras em preparação para ouvirmos ao sermão do dia 7 de dezembro de 65, liderança. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Marcos capítulo 10, versos 17 ao 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe? Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhe: Mestre,
Tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. São João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São João capítulo 14, verso 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis também. Hebreus capítulo 11, versos 23 ao 29. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram ao mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Apocalipse 22, o capítulo inteiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não precisarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que breve venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo, e disse-me: não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro,
porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelos portões da cidade. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e todo aquele que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome gratuitamente da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isto conclui a leitura das Escrituras para a fita Liderança do dia 7 de dezembro de 1965. Até nos encontrarmos novamente, que Deus te abençoe. Amém.